Boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar com a nossa prece, fechando os nossos olhos, deixando o corpo bem relaxado, a mente serena, para que possamos neste momento sentir as vibrações do ambiente, perceber a ajuda dos amigos espirituais, a nos acalmar, a nos tranquilizar e a nos deixar cada vez mais permeáveis às boas vibrações do Cristo, dos seus auxiliares, enfim, estarmos permeáveis ao bem. Muito obrigada por este espaço, por termos esse lugar bendito para estudar, para nos reunir e para aprender. Muito obrigada, queridos amigos, e que assim seja. Bom, hoje nós iremos falar do livro Fonte Viva, o estudo 124, Não Te Canses, tá? Mas não é te cansar de falar assim, ficar de papo pro ar, no sofá e falar, pode virar que ele está falando que não é para se cansar, né? Mas vamos entender, não te canses de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos, nós iremos colher o que plantamos, né? Então, é diferente, a gente não pode se cansar de fazer o bem e não se canse simplesmente, fica lá deitado, né? Então, o que acontece? O nosso passado nos condena, não é verdade? Se a gente olhar pela história, pelas nossas reencarnações, porque a gente acredita na reencarnação, a gente começa a perceber quantas barbáries, quantas coisas ruins que aconteceram em todo o tempo da história. Então, o que acontece? A gente é advertido o tempo todo, pelas leis de Moisés. Não roubarás, não furtarás. Tudo é não, fala para uma criança, não põe o dedo na tomada, não faz isso, né? Só que tem um detalhe, as leis de Moisés, se a gente olhar um pouco mais, por exemplo, não roubarás, não matarás. Aí a gente fala assim, tudo bem, matar uma pessoa. Mas se alguém chega para você com um bom dia maravilhoso e você fala, bom dia por quê? Você matou o bom dia dela. Você acabou com ela. E isso é matar. Você não matou fisicamente. Então, são coisas que, no passar do tempo, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai ouvindo outras formas de estudar aquilo, e a gente vai aprofundando aquele ensinamento, e não deixando somente na superfície. Certo? E com isso a gente recebe várias advertências, como a gente recebeu as advertências dos 10 mandamentos, nós recebemos as advertências dos livros, de amigos, o tempo todo. Nós recebemos, tipo, puxõezinhos de orelha. E aí, você vai continuar fazendo isso? Você vai continuar errando? Porque quanto mais a gente erra, quanto mais nós estamos no mal, o que acontece? Mais nós realmente estamos obscurecidos, e aí a gente não consegue ver coisas boas. Olha um detalhe, se alguém começa a fazer uma fofoca, ou mostra uma notícia de desastre, o que a gente faz? A gente espicha a orelha para ouvir, ou falar, não, o meu problema é maior. Mas se a gente fala, se alguém passa uma notícia, que ocorreu uma coisa boa, que alguém fez uma caridade, que alguém fez alguma coisa de bom para alguém, ou ajudou um cego a atravessar a rua. Às vezes as pessoas não dão importância, porque são coisas assim simples, pequenas. Mas com o passar do tempo, a gente estimulando isso em nós, a gente vai começando a crescer a luz em nós. E quando acontece alguma coisa meio ruim, a gente nem percebe, nem vai falar assim, aquela pessoa ali está num momento dela que não está legal. E em vez de nós nos irritarmos, porque quando a gente se irrita com aquilo, ou segura aquela carga negativa, aí vem as doenças, vem o mal-estar, e etc., que a gente já conhece. Os livros vêm nos auxiliar nesse estudo. No Vinha de Luz, que também fala de não te canses, ele fala assim, há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem.
Por quê, né? Entregam-se ontem às manifestações de fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Ah, por que não me curou? Porque eu estava com uma enxaqueca, por que não me ajudaram? Aí perde a fé. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. E a gente não é assim, às vezes a gente fala assim, poxa, eu fiz o bem, eu sou uma pessoa tão boa, e as pessoas ficam lá brigando comigo, falando mal de mim, poxa, eu acho que eu vou desistir, não vou querer fazer o bem. Mas aí o que o humano fala? São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do mestre. São pessoas que ainda estão crescendo, criando. Como a gente vê as crianças hoje mesmo. Se a gente vê uma criança colocando o dedo na tomada ou fazendo uma coisa feia, a gente reprime, a gente adverte. É a mesma coisa a gente. Não é porque nós estamos adultos que nós somos adultos. Só porque a gente está mais velho, né? É porque a gente é maduro o suficiente. Quantas vezes eu me peguei falando coisas que, assim, depois de um tempo, eu falei, puxa, tudo bem. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Porque a gente tem um motivo para continuar. Quando a gente faz o bem e a pessoa sorri, ou a gente começa a ver que a pessoa está melhorando, dá uma gratidão tão grande, tão forte, que a gente fala assim, eu quero continuar, porque foi muito bom. Porque um dia alguém me ergueu, então eu posso erguer outra pessoa, e essa pessoa vai erguer outra pessoa, ou outras. Então isso é muito bom. Quem ama em Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. Então, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando aquilo, a fé, e é nessa lição, olha, o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Quando a gente está no mal, a gente fica cansado, deprimido, triste. Mas quando a gente está no bem, parece que uma força anima a gente a mais. E é isso que acontece, né? A gente se liga com o Criador. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota das lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Quando a gente fica desanimado, a gente está perdendo a oportunidade. E a gente parou de trabalhar. Então, ele fala, não te canses de trabalhar, de ajudar, de progredir. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. É um dia após o outro. O importante é continuar. Não te canses, pois de fazer o bem, convencido todavia de que a colheita, por tuas próprias mãos, dependem de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Então a gente precisa continuar sempre. No livro Fonte Viva, que é da mesma lição, o Emmanuel nos traz assim. Essa parte da lição é uma alegoria, tá? Ele está falando do ferro, da semente, está falando dos sentimentos do ferro, do mármore, da semente, mas não está falando que eles têm sentimentos, tá? Eles estão fazendo uma alegoria para conosco. É como se nós estivéssemos naquele momento, depois a gente passa por uma dificuldade, tipo, a gente está na dificuldade, depois a gente recebe o sofrimento pior, né, que a gente considera como dor ou oportunidade. Uma vez, uma colega nossa falou assim, que tal você, em vez de falar dor, você fala dor oportunidade? Dói menos. Você sente assim que é uma oportunidade de alavancar, e não como uma coisa punitiva, uma coisa para baixo. E aí, depois que passa aquela dificuldade, a gente tem a melhora. E aí a gente olha para aquilo, por todo o percurso, e fala, graças a Deus que aconteceu. Então, nessa lição do Emmanuel, ele fala assim, quando o buril, que é uma ferramenta de aço cortante, começou a ferir o bloco de mármore embrutecido,
a pedra em desespero, ó, tá falando da pedra que está em desespero, mas é a gente, tá? Quando a gente está sendo, não cortado, mas aconteceu alguma coisa que a gente se sente dilacerado. Então, olha, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se aperceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. Então, depois que a pedra embrutecida se transformou numa linda escultura, ficou admirado, né? E é assim que acontece. Olha outro detalhe, vocês já conhecem, mas eu vou repetir, vou colocar aqui, ó, a lagarta. A lagarta arrasta-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revolta-se contra o próprio corpo disforme. Então, a lagarta ela vê aquele corpo disforme, pesado, andando, e ela fica meio triste com aquilo. E ela fica revoltada, né? Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo, né? Enalteceu, tornou-se, olhou para aquele corpo e falou assim: graças a Deus que você me ajudou. Enalteceu o corpo, o feio corpo, com que a natureza lhe preparava o voo feliz. Então a lagarta precisava daquele corpo para trabalhar e se transformar numa linda borboleta. O ferro, olha, são todos animais, seres, né, que não têm sentimento, né? O ferro, colocou na bigorna rubra, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Então, estava falando da semente, né? A semente, ela também sofre. Ela tem que romper aquela casca, né, para formar raízes, crescer, formar o brotinho e se transformar numa árvore, num carvalho, né, em plantas lindas que hoje existem, né? Mas ela sofreu. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. A gente tem que ser perseverante, não é porque a gente perdeu, errou, alguém morreu da nossa família, sei lá, aconteceu alguma coisa da nossa vida que a gente sofreu com aquilo, poxa, a gente pode chorar, não é ruim isso, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar na luta. Não te ouvides, não te esqueças que ceifarás, que colherás, mais tarde em tua lavoura de amor e luz. Mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. É o tempo todo, outras advertências. Não te canses de fazer o bem. Progrida, haja no bem, cresça, brilhe a vossa luz. Né? Quantas lições que são nos mostradas para a gente realmente perseverar. E aí, eu gosto muito desse livro aqui do Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier. E ele e Emmanuel, né, nos traz uma belíssima lição. A lição é do Vá com Deus, uma lição 35. Eram 8h da manhã de um sábado de maio. Chico levantou-se apressado, dormira demais. Trabalhava muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperou a charrete, foi a pé mesmo para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente caminhava. Ao passar defronte à casa de Dona Alice, esta o chama.
Chico, estou esperando desde as 6 da manhã. Desejo-lhe uma explicação. E aí ele disse, estou muito atrasado, dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Ele não ia deixar de atendê-la, mas naquele momento ele estava com pressa. Dona Alice ficou triste e olhou o médium, que retornara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe disse, volte, Chico, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não lhe irão prejudicá-lo. Chico voltou e atendeu. Sabia que você voltava. Conheço o seu coração, disse a dona Alice. E pediu-lhe explicação sobre como tomar determinado remédio homeopático que o coroável Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio do abnegado médium. Então, o Bezerra tinha receitado uma receita e ela ficou com uma dúvida. E ela falou assim, Chico, me ensina aqui que eu não entendi. Atendida, alegrou-se e despedindo-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico partiu apressado. Queria recobrar os minutos perdidos. Quando andaram 100 passos, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pediu, pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de dona Alice e caminhando para você. Então ela disse alguma coisa, vá com Deus, Chico, Deus lhe acompanhe. E alguma coisa partiu em direção ao Chico. Chico parou e olhou. Uma massa branca de fluidos luminosos saía da boca da irmã atendida e encaminhava-se para ele, entrando-lhe no corpo. Olha, as energias dela foram tão graciosas que foram até o Chico e penetrou no corpo dele. Viu, Chico? Falou Emmanuel. O resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu, imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse, magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorriu satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos melhores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então, mais uma lição do Chico para a gente, né? Para nós vermos que todos podemos ser agradáveis, gentis, tolerantes, ter doçura, né? Basta respirar, basta falar assim, bom, eu não vou conseguir resolver todos os problemas, mas talvez esse eu consiga. Então, se eu consigo resolver, eu paro um pouquinho, ouço, tento dialogar e vamos tocando a vida, né? Vamos continuando. Porque um ajudando o outro, todo mundo se ajuda. E aí, nós temos um outro livro. Se vocês tiverem algum comentário, tá? Podem falar. Que eu gosto muito do Médico Jesus, do José Carlos de Luca. Ele é um livro com várias passagens, né, nossas mesmo, de problemas e como Jesus, como médico nesse momento, né, médico das nossas almas, nos ajudaria. Você é seu remédio. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grande que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Quando nós estamos desequilibrados, a gente não está falando o tempo todo, não te canses de fazer o bem. Não fique nas trevas, venha para a luz. Mas para isso a gente tem que ter um esforço. Não é uma coisa assim, isso vem por osmose, eu vou colocar o livro do meu lado e as palavrinhas vão entrar no meu cérebro e isso vai se transformar em gestos. Ou, se eu pedir para Jesus para me dar paciência, pirlim pim pim, a paciência aparece. O que acontece? A gente já viu em vários estudos, né?
Se eu peço paciência, ele vai me passar, entre aspas, uma tarefa de cuidar de crianças, de um vizinho que está meio nervoso, e eu vou ter que trabalhar aquela paciência em mim. Como é que vai ser aquela paciência em mim? Eu vou ter que pegar a sementinha que tem no meu coração, transformar ela, para eu trabalhar isso em mim, para eu ter paciência. Mas não é um pirlim-pim-pim, uma passe de mágicas que eu vou ter paciência. Não é porque eu falei, eu quero paciência que eu vou ter paciência. Eu preciso trabalhar. Igual na academia, quando a gente está fazendo exercício físico, que eu quero trabalhar uma musculatura, ou numa fisioterapia, que eu estou com dor em alguma parte do meu corpo, eu preciso exercitar. Vai doer? Vai. Porque o músculo está sendo exercitado. Mas para isso eu preciso de arregaçar as mangas e trabalhar, ir para frente. Fazer alguma coisa. E não ficar sentado esperando. Isso nunca vai acontecer. Realmente o corpo vai se exercitar. Não ocorre assim. Então, aqui no livro O Médico Jesus, ele fala, você é seu remédio. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo? Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em forma de doenças das mais variadas espécies? Então, ele está falando de sentimentos que vêm para o corpo físico e se transformam em coisas materiais, em dores reais. Mas por quê? Somou todos os problemas de ordem física, de ordem psíquica e passou para o corpo. Chegou a hora de você experimentar o amor com um elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material. A gente não pega o amor. É sentimento que se converte na mais poderosa energia da vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. Por qualquer coisa. A gente pode fazer prece o tempo todo. Mas como assim? Eu vou ter que fazer o Pai Nosso o tempo todo? Quando você observa o seu corpo, a perfeição que é uma planta, o céu, respira tranquilamente. Nós estamos em comunhão com Deus. E com isso nós estamos nos alimentando dessa energia. A gente permite que Deus... A gente não fala assim, Deus que está no céu. Não, Ele está em todo lugar. Ele está ao redor de nós. A gente não fala do hálito de Deus, então a gente tem que sentir como se fosse o hálito mesmo de uma pessoa, né? E quando exprimirmos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Às vezes a gente não está doente, está com gripe. Mas se a gente entende que aquilo é um momento, que nós não somos doentes, nós que estamos doentes. É um momento, estar. É aquele momento. Não é porque, nossa, mas eu tenho compaixão, eu tenho bondade e eu fico vivo doente. Não tem problema. Você vai passar, mas você não é a doença. Você somente passou por uma gripe, passou por um mal-estar e vai passar. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. Por quê? Antes de adoecer, éramos uma pessoa. Aí a gente adoeceu porque os nossos pensamentos e sentimentos estavam doentes. O médico Jesus deseja, sim, curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Então, quer dizer, ele quer que mude a chavinha. Creia que você mesmo é o remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. A gente que escolhe. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural,
a sua essência divina, na qual o amor e a alegria representem seu jeito saudável de viver. É como um regresso à infância. Já viram criança ficar doente muito tempo? Caiu, ralou o joelho, aí a mãe vai lá, começa a chorar. Aí a mãe vai lá, passa uma mão, assim, passa um pouquinho de água, dá um beijinho, a criança começa a correr tudo de novo. Aí a gente, quando está mais velho, a gente machuca, cai, a gente fica lá uma semana chorando, resmungando daquela dor. Então a gente tem que, tipo, ser criança. Tudo bem, a gente tem que tratar a dor, não é que eu não estou falando isso, mas a gente fica remoendo, parece que a gente gosta de sofrer, a gente gosta de machucadinho. É incrível isso. Eu estou falando por mim, porque eu gosto, sabe? Eu tenho que tirar isso de mim. Então, esse livro aqui, e tantos outros que nós temos, nos ajudam tanto. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários para uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu o seu caminho. Em algum momento. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu o seu caminho. Então, a enfermidade é um quarto escuro. Olha que interessante, olha. A negatividade escureceu o seu caminho, ficou escuro. A enfermidade é um quarto escuro. No escuro, né? Porque a luz não tem luz. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você. Já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Por que ele fala aqui que essa luz já existe em mim? O que é essa luz? Por quê? Eu tenho quando a gente tinha a evangelização em outro centro espírita, né? Eu trabalhava lá, a criança falava assim que ela colocava a vela dentro dela, assim, né? Aí a gente falava assim, era engraçado, porque ela falava que tinha que brilhar, né? Mas não era verdade colocar uma vela dentro dela, não era assim, né? Ela sabia que ia se machucar se fizesse isso, mas essa luz que nós temos é a centelha de Deus em nós. Então, voltar à infância, voltar ao início, é como se você permitisse que todas essas camadas negativas saíssem e ficasse somente você e o Criador com Ele. E isso fizesse você trabalhar, você fizesse você a conseguir meditar, a respirar tranquilamente. Quantas vezes a gente come rápido, a gente não se preocupa em se alimentar devagar, sentir o gosto do alimento. A gente come em pé porque eu preciso ainda pagar contas, porque eu preciso resolver isso, fazer aquilo. A gente tem que aproveitar o momento. Eu vou lavar a louça, eu vou lavar a louça. Eu não vou ficar pensando em outras coisas. Eu estou no momento. A gente não curte o momento. Ah, Lília, você curte lavar a louça? Eu falei, eu curto, eu gosto de deixar minha casa limpa. Eu gosto de deixar as coisas arrumadas, organizadas. Né? Fica assim mais tranquilo, né? Mas você está curtindo ali, fazer o serviço, lavar a louça, dormir, né? Desliga o celular pelo menos 1 hora antes, para você não ficar com aquela tela azul, verde, sei lá, na sua frente, brilhante, né? E trabalhar com aquilo, para a gente realmente deixar o nosso Deus interior realmente brilhar, né? Creia que você mesmo é o seu remédio, o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. E para isso é necessário que não te canses de fazer o bem. Isso que é importante. Ah, mas eu estou cansado de fazer o bem. Teve uma das lições aqui que falou, não te canses. Uma hora você vai ser reconhecido. Como foi o nosso passado antes? Não nessa existência, mas em outras. Quantas barbáries que nós fizemos e nós temos a oportunidade de voltar e melhorar.
Quantos livros foram escritos, quantos amigos nós temos ao nosso lado para, nos puxar a orelha de verdade mesmo e acordar e falar assim, levanta, você é filho de Deus, você pode, você consegue, você tem essa possibilidade. Mas você precisa perseverar, precisa querer, precisa fazer, precisa agir. Então, isso que é importante nas nossas vidas. A gente ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Não somente ouvir por ouvir ou ver por ver. Mas o que eu estou lendo? Às vezes, quando a gente lê uma obra espírita, ou uma obra qualquer, não sei, às vezes a gente coloca o personagem ali naquele livro e fala assim, mas não faz parte de mim. Isso não faz, não tem motivo nenhum. Nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Os espíritos tiveram desencarne bem difícil, tiveram também a oportunidade de resgatar, de voltar reconstituir a parte lesada, de ter lições para entender o que aconteceu. E quando eles voltaram para o planeta Terra, depois de mais ou menos uns 10, 15 anos, eles ficaram preocupados, porque eles não recebiam orações dos familiares. Então, quer dizer, quando a pessoa se mata, tira a própria vida, ela não lesa somente a ela lesa toda uma organização, todo um fluxo, tudo que está ao redor dela. Então, as pessoas ficam chateadas, magoadas. Mas, assim, retomando esse pedaço do livro, o que eles começaram a fazer? Tudo bem, eu tive um erro, eu cometi um erro horrível, cometeu. Mas eu tenho a oportunidade de voltar, trabalhar no bem, influenciar as pessoas no bem, para que elas não cometam o mesmo crime, para que elas se sintam bem. Então, eles começaram a perceber que eles desencarnados, num ambiente que eles começavam a falar perto das pessoas, mesmo as pessoas falando assim, olha, eu estou ouvindo um espírito. Não, vinha por intuição. E aí vinha aquele pensamento, e as pessoas, puxa, agora eu estou ficando bem, está me vindo uma alegria boa. Mas por quê? Eles se prepararam para aquilo, voltaram, começaram a agir no bem. Então, aqui no livro, eles falam, citando partes de desencarnados, como nós encarnados podemos fazer alguma coisa de bom. E no livro Memórias de um Suicida, ele está falando como o espírito desencarnado também pode fazer o bem. E tantas lições, o livro é repleto de lições, de pessoas, espíritos abnegados, né, que estão ali apoiando as pessoas, os espíritos que tiraram a vida e ficaram completamente dementados, mas que um dia retornarão à lucidez. Luz, lucidez, brilha a vossa luz. Não te canses de fazer o bem, porque com isso nós iremos aumentar essa parte de brilho em nós, né? E isso vai ajudar a mim, porque eu sou a primeira, né, que estou aqui trabalhando, mas também vou ajudar os outros. E aí, quando os outros percebem isso, se melhoram, trabalham em si e ajudam os outros, e formam uma corrente. E aí a gente consegue realmente progredir conforme a tarefa do Cristo, porque a obra é de Jesus. É Ele que organizou tudo isso, Ele que teve a enorme paciência de criar o planeta Terra, colocar esse orbe incrível, maravilhoso mesmo, né? Nos colocou aqui para trabalhar, para nós resgatarmos nossas dívidas, e com toda a sua paciência, Ele nos permitiu que trabalhemos na seara dEle, né? Então, a gente está no processo enorme. E por isso que a gente não pode se cansar de fazer o bem, por Jesus. Certo? Até que for por egoísmo. Eu vou fazer por egoísmo, para me ajudar. Eu vou fazer. Aí uma hora vai ser tão natural que você nem vai perceber que você está fazendo bem, porque está sendo natural. Tudo bem? Quer falar, Karina? Pode falar. Posso dar uma complementada? Sim. O que você estava falando da imaginação, ele fala para a gente voltar a ser criança, é exatamente isso. É você abrir a sua imaginação, a gente guarda muitos sentimentos ruins dentro de nós, porque a
imaginar estar vazio de sentimentos ruins, bota tudo para fora. Se imagina a tua mágoa, a sua dor, o seu ranço, a sua ira, a sua raiva, tudo que você sente de ruim, você está botando para fora do corpo e ele está ficando vazio. E nesse momento, o que acontece? A hora que você deseja coisas boas, que você começa a pensar coisas boas, a falar coisas boas, a desejar coisas boas, essa é a primeira ação. Porque você está limpando a sua mente para começar as ações de boa vontade, de bem para os outros. Então, o primeiro passo é limpar a sua mente de coisas ruins. É difícil? É. É doloroso? Sim, porque nós temos o hábito, e é hábito, de ficar remoendo Problemas. Remoendo os sentimentos ruins. E o que acontece? Dentro do plano espiritual, dentro das várias camadas que compõem o nosso planeta, e o que o nosso corpo, todas as fases do nosso corpo estão envolvidas, existe o plano dos desejos. No plano dos desejos, tudo o que a gente pensa toma forma, que foi o que o Chico viu. Sim, e foi exatamente. O que ela desejou a ele, por ele ter parado 5 minutinhos bobos para ajudar ela, tomou forma no plano dos desejos e ela desejou a ele. Então aquilo vai virar magnetismo para você. Porque foi desejado a você. Se coisas ruins são desejadas a você, também serão. Também tomarão forma no plano dos desejos e irão até o objeto magnetizado, o ser magnetizado por aquilo. Então, eles pedem para você esvaziar sua mente de todas as coisas ruins, de todas as emoções pesadas e se sentir pleno com Deus. Aí entra no momento a prece. Quando você entra em prece, você pede a Deus, me ajude a ser melhor do que eu sou, né? Você começa a preencher o seu organismo com o quê? Com energias boas. E essas energias e esses pensamentos bons tomam forma no plano dos desejos e isso começa a se espalhar. Essa é a primeira ação. A segunda ação foi o que você falou, é começar a fazer as coisas boas para os outros. A partir da hora que você começa a desejar ser melhor, começa a desejar se liberar das emoções ruins, você tem esse início de desenvoltura, esse primeiro passo evolutivo. Se alguém aí já assistiu O País das Maravilhas com o Johnny Depp, assista de novo. Assista de novo. O que acontece com a Alice? Ela não teve um devaneio, ela não parou num plano alternativo, ela simplesmente está tendo um embate filosófico dentro da mente dela. A rainha branca e o xadrez representam a razão. A rainha vermelha, a rainha de copas, quem estuda qualquer coisa da arte adivinatória sabe que copas representam as emoções. A rainha de copas representa as emoções, e as emoções extremamente fortes e extremamente negativas, que tomam conta de você e te governam. Ela toma conta de você, tira a sua razão e te governa. Uma pessoa extremamente emocional, ela é governada pelas emoções e não pela razão. O que acontece com a Alice? Ela está tendo um embate filosófico dentro da mente dela. As pessoas querem que eu faça as coisas para agradar elas e a sociedade. Mas o que é que eu quero? O que é que eu preciso? O que o chapeleiro louco e a lagarta azul, que é o Auxílio, fala para ela? Faça o que você deseja. Quem é você? É uma pergunta, né? O que é você, né? O que é você? Quem é você? Você é razão? Você é emoção? Você é o conjunto de tudo isso? É isso que eles estão perguntando para ela. Se encontre. E a hora que você se encontrar, você vai conseguir tomar as decisões e não ter as pessoas mandando você fazer as coisas na sua vida. E você ficar magoado em tomar as decisões para agradar os outros, para né? agradar os outros. E é aí, Alice no País das Maravilhas é uma parábola, iguais as de Jesus. Qual é
Lição de moral. A lição de moral. Tome decisões pela razão, não pela emoção, e faça as coisas para te agradar e não para agradar os outros. E agradando a gente de forma saudável. De forma saudável, pela razão. Mas assim, também usando um pouco de emoção, mas uma emoção não forte, porque o equilíbrio está no pescoço. O coração com o cérebro, o equilíbrio é o pescoço. Senão você usa muito a razão ou muito sentimento. Cortem a cabeça. Cortem a cabeça. Então, o colar, né? Então a gente coloca o colar para equilibrar. Então, isso tudo que a Karina falou, né? Que foi um resumo da que a gente colocou aqui no estudo, é para realmente ter o equilíbrio, entender o momento e agradecer a oportunidade de estar vivo, né? Ter a oportunidade, vivo ou não, né? Vivo encarnado ou vivo desencarnado, mas a gente vai estar vivo. Então vamos fazer nossa prece. Agradeço muito a participação de vocês, a paciência, e agradecer muito a Jesus a este momento, que todos possam se sentir revigorados, felizes, por mais uma atividade realizada, e que possam levar para suas casas esse carinho, esse amor, que todos os amigos espirituais aqui estão depositando em cada um. Muito obrigada e que assim seja.